Trouxe um vídeo aqui do Paulo Borges Júnior, onde ele vai falar sobre o devocional no Dizscope. Se liga só, depois a gente conversa. Agora, uma coisa que foi essencial na minha vida é eu entender que a vida tem que ser devocional. E numa vida devocional, eu me alimento de certas coisas. Igual, por exemplo, no café da manhã você come um tipo de comida, no almoço você come outra, no jantar você come outra. Então, eu posso me alimentar de várias coisas dependendo do horário do dia, mas tudo é devocional. Eu não leio um jornal diferente do que eu estou lendo a Bíblia. Olha isso aqui, galera. Primeiro ponto aqui é que, assim como o alimento, né? Você de manhã come uma coisa, de noite outra, no almoço você come outra, né? Então, às vezes, a gente pode trazer isso para o nosso devocional também, né? Algumas pessoas falam para mim que não aguentam fazer uma leitura extensa de manhã, nem um momento de oração muito longo, porque estão com sono. Então, toma um cafezinho, meu irmão. Lê um salmo, entendeu? Faz uma oraçãozinha com um salmo ali, de boa. Começa teu dia, agradece ao Senhor, dá glória a Deus pelo dia que se inicia. E depois, mais tarde, quando você tiver melhor, você faz uma coisa mais profunda, né? Mais intensa ali. E se liga nisso aqui, tudo é devocional. A gente tem que ter uma vida devocional. Não só um momento devocional, mas uma vida devocional. Olha o que ele fala aqui sobre ler o jornal como ler a Bíblia. Porque para mim tudo é espiritual. Por isso você prega sobre rolamento. Rolamento. Então para mim tudo é espiritual. Entendeu? Porque nós estamos num mundo dentro do reino. O reino de Deus chega. Então, se eu entendi o reino, está tudo dentro do reino. Então, eu tenho que ter uma mente devocional, uma vida devocional. Então, se eu estiver no trânsito, conversando com você, ouvindo uma música, então, para mim não existe. O cara fala assim: você escuta música secular? Eu falo assim: geralmente é secular porque é desse século. Não, tu fala música mundana. Eu falo, não consigo escutar as músicas celestiais, não. Todos que eu escuto é do mundo aqui agora. Porque para mim, por exemplo, eu posso ser ministrado por Deus ouvindo o melhor adorador que a gente vê, o cara que me arrebata lá, e eu tenho esse momento, mas posso ouvir uma asneira de um cara lá, porque ele me ajuda a entender espiritualmente o que esse mundo está pensando. E se eu tiver preconceito, eu não ouço aquilo devocionalmente. Porque eu transformei a minha devoção num pedaço da minha vida. Então minha vida ficou fragmentada. Aí eu tenho um momento devocional, um momento profissional, um momento familiar. Não. Nós somos espirituais. Tudo. Então eu estou com a minha esposa, é espiritual. Estou com você, é espiritual. Estou fazendo uma viagem, vamos para o restaurante, então eu tenho que estar atento, ligado. Sensível, porque a qualquer momento você pode perceber uma coisa que o desatento não perceberia, simplesmente porque você não está no seu momento devocional. Olha isso, galera. Se a nossa vida for uma vida devocional, a gente vai estar sempre atento para aquilo que o mundo espiritual tem a nos dizer. Seja um ensinamento da parte do Senhor através de coisas comuns da vida, né? Como ver o girassol gerando atrás da luz do sol, seja através das asneiras dos outros. Você ouve as conversas, você ouve o que as pessoas cantam, o que elas estão correndo atrás, você vê quais são os conceitos, os princípios, as ideias que estão por trás das ações das pessoas, e você vendo isso numa ótica espiritual, né? Se você está ali ligado no devocional o tempo todo, você vai absorvendo muito mais, né? A tua vida se tornando devocional, você está mais atento. Tanto para aproveitar as oportunidades, como o Paulo vai dizer, para a gente remir o tempo, para a gente estar orando sem cessar, para a gente estar o tempo todo ligado no Espírito, buscando as coisas do alto. Então é interessante essa visão sobre não segmentar a tua vida em momentos. Momento família, momento trabalho, momento Deus, não. Nós somos espirituais e devemos encarar a vida de uma forma espiritual, né? Devocional. Então, beleza. Quando você me pergunta o seu momento devocional, eu sei que você está me perguntando. É o tipo de comida que eu como. Pronto. Sim, entendi. E outra. Já vou compartilhando também para ajudar.
Eu não tenho dificuldade de comer, sabe assim, eu acho que às vezes está faltando um pouco as pessoas relerem o que elas já leram. Não tem dificuldade de comer comida requentada. Não, de ir lá buscar, aliás, tem alguns atores que eu estou sempre voltando neles, entendeu? Porque ajudaram a formar... Alguns autores? Exatamente. Então você relê livros? Hã? Você relê alguns livros? Com certeza. Aqui ele já está falando do devocional onde ele faz sozinho com Deus, né? Você reparou que ele falou, eu sei do que você está falando quando você pergunta devocional. Aí o Douglas falou, do momento a sós com Deus. Então ele não está descartando esse momento, ele está dizendo que esse é mais um momento, né? A gente brincar aqui com a analogia da refeição, talvez seja o seu almoço, que vai vir aquela comida mais parruda, né? Mais densa, mais pesada para tu aguentar o dia todo. Ou talvez seja o teu jantar, né? Onde você prepara aquela mesa boa, bonita, aquele jantar à luz de velas ali, não sei. Você entenda como você preferir. Mas ele não está descartando o momento a sós com Deus, que foi até o ponto da minha enquete, né? Se você consegue ter um momento a sós com Deus devocional de qualidade. Com certeza. Eu mais releio do que leio. É mesmo? É. Porque é o seguinte, o principal livro da sua vida é um livro de releitura. E é uma biblioteca. Eita. Então é um princípio. Sim. Ler e reler é um princípio. Que é um livro de meditação, né? Pronto, porque senão você fica superficial. Olha aí. Entende? Então nós temos que tomar esse cuidado de não não tornar superficial no entendimento. Então algumas releituras são importantes para que você possa mergulhar águas mais profundas. Porque às vezes na primeira leitura você teve contato com o pensamento dele. Na segunda leitura você tem contato com as emoções, os sentimentos dele. Depois você vai entendendo a cultura que ele estava inserido. Aí ele passa a ser alguém que faz parte da sua vida e não alguém de quem você aproveitou uma ideia. Mas o que eu acho mais importante desse vídeo todo aqui é a questão da gente entender que a nossa vida tem que ser uma vida devocional, né? Todo momento, tudo que a gente está fazendo é para a glória de Deus. Tudo que a gente está fazendo é Deus falando com a gente. Se a gente estiver atento, Deus fala com a gente o tempo todo, em todos os lugares, em todos os momentos. A natureza revela a glória de Deus, a vontade de Deus é percebida através das coisas que a gente percebe ao nosso redor. Os nossos 5 sentidos falam e comunicam o nosso espírito. Então a gente precisa ter essa percepção devocional da vida, né? E buscar em oração, né? E se organizar, se preparar para ter esse jantar com Deus, ou esse almoço com Deus aí, como acontecia com Adão no Éden, né? O Senhor o visitava na viração do dia. E eu achei interessante o que ele falou aqui sobre o livro mais importante da nossa vida ser um livro de releitura, e é um livro de livros, uma biblioteca. Então, a gente mal tem o costume de ler, né? Imagina de reler o que a gente já leu. Mas a gente precisa, porque ao longo da nossa caminhada a gente vai ler e reler a Bíblia diversas vezes. E aqui eu me lembro de uma fala do pastor Hernando Dias Lopes, que ele falando que no seminário ele não tinha muito esse comichão de ler a Bíblia logo em um ano, ler tudo. Não, ele disse que muitas vezes ele pegava um livro, uma carta pequena de Paulo, por exemplo, Gálatas, e ficava 3 meses se debruçando sobre aquele texto. Lia e relia e orava e lia de novo. E aí é o que Paulo Borges está dizendo aqui, conforme você vai fazendo isso, você vai ficando íntimo daquela leitura, até daquele autor, você vai entender primeiro o sentimento dele, o contexto histórico que ele estava passando, depois você vai se colocar no lugar dele. No final, meu irmão, eu tenho certeza que você vai chegar no céu e dar um abraço nele e falar assim, que saudade, meu irmão. Cada um vai ter aí o seu mais achegado, eu creio. E o mais importante nós estaremos absorvendo, nós estaremos aprendendo, crescendo, e não só usando uma ideia, não só usando um versículo, não só agarrando um versículo ali, um texto, como se fosse uma palavra mágica. Então, essa foi a primeira reflexão sobre devocional, espero que você tenha curtido. Deixa um comentário aí, fala um pouco mais aí nos comentários como é que tem sido a vida devocional de vocês. E vamos para cima, galera, vamos para cima, porque a ordem é para marchar e a gente tem que perseverar até o fim.